quando vai chegando essa época, eu fico me perguntando, será que ainda é preciso falar que Natal é Jesus? Eu fico me perguntando e às vezes fica óbvio, né? Quem não sabe que Natal é Jesus? Mas eu me surpreendo em alguns momentos. E aí, como pregador, eu sou desafiado a voltar a lembrar, a pregar, e a continuar pregando e dizendo, não se esqueça que Natal é Jesus. Essa semana, mais precisamente sexta-feira, enquanto eu estava tentando pegar alguma imagem para trazer para o telão, mas eu acabei não fazendo isso. E talvez você ache no meu Facebook esse vídeo que eu fiz, dizendo que eu coloquei lá no Google imagens de Natal. Mas toda vez que você fica, é uma dica quem mexe com computador, toda vez que você joga em português, você acha pouca coisa que você vai achar em Portugal, no Brasil, Angola, nos países de língua portuguesa. Coloca em inglês a palavra, que aí você tem uma amplitude maior de campo de busca, né? Aí eu coloquei lá, né? Pictures, Christmas. Ó. Quando você não sabe o que você quer em inglês, você joga primeiro no Google Tradutor, depois você volta de novo. Eu faço isso, que eu sou zero à esquerda no inglês. Então eu faço isso, eu jogo no Google Tradutor, depois eu volto para a pesquisa. Muito bem. E aí eu joguei lá, Pictures Christmas, e falei, cadê a imagem de um Natal de Jesus, alguma coisa bonita? Que vergonha. Google não é crente não, gente. Google não é de Jesus não. Porque só tem bola de Natal, só tem Papai Noel, apareceu até o Mickey vestido de Natal, de Papai Noel. Para não falar que não tinha, na minha segunda pesquisa tinha uma foto, uma imagem de um presépio. Mais nada. Uma. Aí baixava. Aí o videozinho que eu joguei lá no Facebook ficou. Onde está Jesus no Natal? Né? Vocês já conseguiram imaginar Natal sem Jesus? Eu sou sincero em dizer que não consigo, mas eu sei que tem muita gente participando do Natal sem Jesus. Talvez, fazendo uma reflexão disso, por que as pessoas fazem Natal sem Jesus? Porque talvez, e muito provavelmente, ou elas não conheçam Jesus, e por isso, como que vai participar de algo que elas não conhecem? Ou talvez conhece Jesus, mas não tem ele na vida. Você conhece muitas pessoas, mas você não convive com todas elas. São conhecidas da cidade. Não é verdade? Mas essas pessoas não estão lá na tua festa, porque ela não faz parte do teu núcleo de convívio. Então tem muita gente que conhece Jesus, e é quase impossível não conhecer. Mas Jesus não faz parte do seu convívio. Então tem muita gente que não conhece Jesus, eu possa ter, não conhece ou não tem Jesus na sua vida. Por isso também faz parte do Natal sem Jesus. Nos últimos anos eu tenho ouvido muita reclamação de que tem muita família que não comemora mais Natal, porque diz que só sai briga de família. E por causa da briga de família, cancela-se o Natal, cancela o almoço de família. Uma coisa eu quero dizer para vocês, Natal não é almoço de família.
Junta-se a família para comemorar o Natal. É diferente. Tem gente que acha que Natal é almoço de família. Não. Reúne-se a família para comemorar o Natal. O que você faz com a família reunida no Natal? Abra a Bíblia, leia o texto, ore, agradeça, porque Jesus veio para nos salvar. Se tiver condições de cantar um hino, cante. Se não tiver, faça uma oração e pode comer. Simples assim. Já não passou em branco, como a gente fala, né? Será que passar em branco é uma expressão racista? Tem que tomar cuidado hoje em dia. Então, quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Vamos ficar nesse primeiro ponto? Porque outro dia a gente fala, porque as pessoas não têm Jesus no coração. Mas vamos apresentar, porque talvez as pessoas não têm Jesus no Natal porque não conhecem. Mas tem muita gente que conhece Jesus de uma forma atrapalhada, confusa, e precisa se ajustar. Quem é Jesus na perspectiva do mundo? Vamos ler o texto do Evangelho de Mateus? Capítulo 16. Do verso 13 a 17. Evangelho de Mateus, capítulo 16, de 13 a 17. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Aqui já tem uma dica de quem é Jesus. Verso 14. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? 16. Respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Amém? Aqui nós temos a visão do mundo e a visão da parte de Deus de quem é o Cristo. O mundo, irmãos, e a gente usa essa expressão mundo para dizer aqueles que não estão em Cristo, que não têm o coração voltado para o conhecimento da palavra, estão vagando aí pelo mundo perdido com qualquer outra orientação, aqui não é a de Cristo. Então, o que o mundo tem falado que é Jesus? E talvez tem muita gente que está na igreja e está sendo influenciado por esta visão que o mundo já tem. Alguns podem estar confundindo Jesus com João Batista, com Elias ou Jeremias, qualquer um dos profetas antigos. Para quem acredita que Jesus é a volta de um desses, tem que automaticamente crer na doutrina da reencarnação. Alguns diziam: não, é o Batista que voltou, é o Jeremias que voltou, é o Isaías, é o Elias, alguns dos profetas. Mas não é. No texto em que Jesus traz a visão de Moisés e de Elias, aquele texto nos traz o conhecimento de que Jesus é muito maior do que a lei e do que os profetas.
Jesus não é a reencarnação deles, é maior do que eles. É uma outra pessoa. Jesus não é reencarnação. Jesus, ele se encarnou. Ele veio do trono de Deus e habitou entre nós. Alguns acreditam que ele, se não é um profeta reencarnado, ele é mais um profeta. Um profeta sábio, que profetizava as coisas e acontecia, tinha conhecimento das coisas de Deus. Ele não é mais um profeta, ele é o profeta. Conhecedor de todas as coisas, profetizou sua morte e ressurreição, e aconteceu. Ele é conhecedor do passado, presente e futuro. Ele é o profeta porque ele ouviu a mensagem de Deus Pai e transmitiu para nós. Esse é o mensageiro. Talvez muitos tenham crido que Jesus seja uma pessoa iluminada, uma pessoa que só faz o bem, meio hippie, Jesusinho, paz e amor, que só fala de amor, ele é bom, ele é maravilhoso, Jesus, pai, tem que escutar o que ele fala, que ele só fala coisa boa. Ele nunca falou nada errado não, mas ele não é só isso. Tem muitas pessoas que têm conhecimento de um Jesus moralmente correto. Ele pregou e ensinou o bem. Temos que ouvir as suas palavras. Verdade? Ou parte de uma verdade, porque ele é isso, mas não é só isso. Muitas pessoas o veem só como um profeta, outros só como um ser iluminado, né? Alguns o veem como um topo. Se o ser humano tivesse uma cadeia assim de seres maiores que outros, mais iluminado, melhor que o outro, ele estaria no topo. Talvez. Ele não está no topo da cadeia humana, porque ele está acima de nós. Ele veio como um de nós, mas ele é muito mais. João Batista disse que entre os nascidos de carne, João Batista foi o melhor. Não teve ninguém melhor que João Batista. Só que o melhor humano, João Batista, não é digno de atar as sandálias dos pés do Senhor Jesus. O melhor não é digno nem de se prostrar aos pés de Jesus. Quem é esse? De que o melhor? Esse é Jesus. Ele não é um ser humano qualquer, ele é muito mais do que um ser humano. Ele não veio só pregar a moral. Ele é a lei, ele é a perfeição, ele é a moral, ele é o exemplo, ele é o padrão. Ele não veio pregar um padrão. Jesus é o padrão, ele é o modelo. Alguns acreditam que Jesus é como um revolucionário comunista, um revolucionário assim, que veio trazer a igualdade, a paz, o amor, e principalmente essa palavra igualdade, né, entre todos. Ele fez uma revolução mesmo. Mas ele não fez essa revolução política socialista. Ele não estava preocupado com partidos, né? Tinha os herodianos, os saduceus, ele a todos chamou de hipócritas, sepulcros caiados, nojentos, mentirosos, egoístas.
Ele veio só para arrebentar com esse povo. Ah, então, está vendo? Ele é um revolucionário. Não, não é revolucionário político. Ele é revolucionário contra o pecado, é diferente. Contra o pecado. O pecado da própria igreja, dos seus discípulos, mas também dos imperadores, da política de Roma. Ele veio contra o pecado de todos, contra o meu, contra o seu. Sabe por que muitos gostam desse Jesus meio hippie, paz e amor? Você já viu gente que fala de Jesus só falando de amor? Você já viu a comunidade LGBT crendo em Jesus? Porque Jesus é amor. Você, pastor, não pode falar contra. Você é um homem que prega o amor, então não entende o amor entre os homossexuais. Eu já fui acusado disso. Você está pregando o ódio em vez do amor. Confunde libertinagem com amor. Confunde pornografia com sexo. Sexo foi Deus quem fez. E a pornografia foi o diabo quem estragou. Quem criou essa porcaria. Entende? Sexo foi Deus quem fez. A pornografia é departamento do capeta. Deus veio trazer a orientação. Jesus veio trazer a orientação. Orientação contra o pecado. Se nós temos que fugir do pecado, nós estamos buscando a Cristo. Outros ainda têm o entendimento de Cristo como um grande curandeiro, milagreiro. Alguém me lembra aí os noveleiros de plantão? Eu já fui bastante. Lembra do Roque Santeiro? Como que era o nome lá? Tinha uns cabras lá, né? Tinha naquela novela antiga. Quem tiver mais de 30 aí, tinha um curandeiro, um maluco lá, que vinha, curava e tal. Irmãos, Jesus faz milagre? Faz. Mas ele não é curandeiro. O seu milagre era realizado para que o nome dele fosse glorificado e ele fosse reconhecido como verdadeiramente o Filho de Deus, Senhor e Salvador. O milagre é uma parte do ministério de Jesus. Está vindo aí na memória, né? O Rodrigo está fazendo um exercício danado. Beato Salô, chegou aí. Jesus não é um milagreiro. Ele faz milagre e tem feito até hoje, amém, irmãos? Mas ele não é só isso. Ele é amor, sim, mas ele não é o paz e amor que a gente escuta por aí. Porque quem fica pregando Jesus milagreiro não sabe o que é viver a dor. Quem vive pregando ou entendendo que Jesus só é o paizinho amor, não entende Jesus justiça. Jesus que pesa a mão contra o pecado. Por isso que a comunidade LGBT não sabe ouvir Jesus que condena o pecado. Quer viver na onda do amor, sem lei, sem regra. Amor tem regra. Sexo tem regra. Entendem? Amor tem regra. Sexo tem regra. Não. Qual a regra, pastor? Depois a gente estuda mais. Mas está aí na tua Bíblia. Meus irmãos, e tudo isso aqui é o que o mundo pensa de Jesus. Mas isso não é Jesus. Esse não é Jesus que o mundo quer, às vezes, até nos ensinar. Vocês ficam falando de Jesus assim, mas esse Jesus de vocês é repressor. Esse Jesus de você é preconceituoso, é homofóbico, eu não sei mais quantas fobias inventam, cada dia inventa uma. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus é o quem? No verso 16 do nosso texto principal, o próprio Simão Pedro nos dá uma palavra, confirmada por Cristo. Sim, você acertou, tanto é, Pedro, que você não acertou pela sua mente brilhante, foi o Espírito de Deus que deu a resposta ao seu coração. O que Pedro respondeu?
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Por que nós temos que celebrar o Natal com Cristo? Só essa frase já bastaria, mas ele é muito mais que isso. O Cristo. O que é ser o Cristo? O crucificado, o Messias, o Filho de Deus enviado. Jesus, o Messias, o Cristo. Por quê? Essa palavra é forte. Porque o povo do Antigo Testamento estava esperando Deus enviar alguém que salvaria. Quando isso? No texto conhecido de Isaías 9, 6 e 7. O profeta Isaías, capítulo 9, versos 6 e 7. Que diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Profeta Isaías, o grande profeta reconhecido em Israel, profetizou que viria o filho do rei para trazer paz, conselho, força, um príncipe da paz, restabelecer a linhagem de Davi. E esse prometido veio. Lamentamos que nem todos creram. Os judeus que vinha acompanhando a profecia de Davi, de Isaías. Quando chega Jesus, fala: esse não é o Messias, o Cristo, o prometido. Por que será que eles não creram? Porque não nasceu num palácio. Porque diz que ele seria filho de Davi, descendência de Davi. Bobinhos, né? José é da linhagem de Davi, pai de Jesus. Então ele é filho de Davi por linhagem. Leia lá o seu Evangelho de Mateus, capítulo 1, que começam já assim. E por que Mateus começa o Evangelho dizendo da linhagem de Jesus, de Davi, chegando até José e Jesus? Para dizer ao povo judeu: olha, vocês que esperam o Messias, ele chegou, ele é o Messias, o Cristo prometido, filho de Davi. Esse é o Messias. Jesus não é um qualquer, um profeta qualquer. Jesus não é um milagreiro, ele faz milagres. Jesus não é um pregador da moral e da ética sem praticá-la, que tem muita gente que prega e não pratica. Ele é o Evangelho em pessoa, porque Jesus é Deus, ele é o Filho de Deus, como disse Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Filho do Deus vivo. E na minha Bíblia, creio que na tua também, filho está com F maiúsculo. Não é um filho de letra minúscula, que seria eu e você. Você é filho de Deus, amém? Amém. Filha de Deus, com F minúsculo. Jesus é com F maiúsculo. A tradução, o texto bíblico faz essa diferenciação na parte escrita, para dizer que o Cristo é o Filho do Deus vivo. Ele é Deus, confirmado pelo Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, muito conhecido também. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João já vem rasgando os céus, lá na eternidade, antes da fundação do mundo, dizendo que Cristo já estava lá, com Deus,
trono. Cristo reinando, criando o mundo junto com Deus Pai. Cristo é Deus, é Pai, é Filho, é Espírito Santo, tudo junto. O mistério da Trindade. Jesus é Filho de Deus, o Filho enviado. Voltou aos céus e enviou o seu Espírito, e ele, o menino Emanuel, e o Espírito Santo com a tua igreja hoje, continua sendo Emanuel, porque é Deus conosco, Deus presente, de hoje até a volta de Cristo. Mais uma profecia: não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. E enviou. Jesus, irmãos, é Deus, é Messias, é o Salvador. Messias tem a conotação de que viria salvar os judeus da perseguição, profeta Isaías, de toda a perseguição de inimigos e guerras. Quando vem o Império Romano também, judiando dos judeus, vem Jesus, o Messias, o Rei, o Salvador, nasce numa manjedoura, sem arma, sem espingarda, sem um rifle, sem um fuzil para matar os bandidos do Rio de Janeiro. Que rei é esse? Que não tem espada? Que não tem coroa? Vai nos livrar de Roma como? Não tem condições, não tem capacidade para isso. É porque ele não veio com poder político. Ele veio para nos livrar do pecado. Então ele é salvador de nós contra nós mesmos e da nossa alma contra Satanás. É disso que ele veio nos salvar. Talvez muitas pessoas vêm para a igreja e falam: pastor, minha vida não mudou. Lógico que não mudou, você continua na mesma casa, você continua morando, trabalhando no mesmo serviço. O que vai mudar é a tua alegria de ser e viver. O que vai mudar é a forma como você vê o mundo, a palavra, como você vai ver o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, como você vai ver o próximo. Deus vai te abrir a mente quando você colocar o Espírito Santo no teu coração, ou deixar que ele entre, assim melhor dizendo. Ah, irmãos, Jesus é o Salvador do mundo, que morreu na cruz. Ele veio, mas o seu objetivo não era só nascer, ele veio com o objetivo de morrer. Qual foi o outro que nasceu com o objetivo de morrer? Todos nós sabemos que nascemos e morremos, mas o objetivo de vida é morrer? Só Jesus nasceu com o objetivo de morrer por mim e por você. Nenhum outro profetinha que por aí possa existir teve isso como objetivo. Eles talvez fizeram muito bem durante a vida, ajudaram muitas pessoas, pregaram bem, mas ninguém deu a vida por ninguém. Jesus é o nosso Salvador, deu a sua vida para nos salvar. E por fim quero dizer que Jesus, ele é o próprio Evangelho, ele é o mensageiro e a mensagem. Gosto sempre de dizer isso. Jesus veio falar de si. Como? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar a Deus Pai se não for através de mim. Muita gente gosta desse versículo e para na primeira parte. Jesus, o caminho, a verdade e a vida, né, pastor? Amém, eu sei. Ai, que lindo. Esquece a última parte. Ninguém pode chegar a Deus se não for por Cristo. Quem é Jesus? É a porta para chegar a Deus. É a porta que abre os céus. Muitos, pela tradição
de outras denominações, coloca na mão de Pedro a chave dos céus, né? Mas quem abre a porta dos céus é Cristo, pois através de Cristo nós entramos nos céus. Através da cruz de Cristo, Ele nos dá acesso à salvação e à vida eterna. Pedro pode estar lá como um bom secretário, e com certeza estará, né? Não cremos assim? Quem não vai chegar no céu vai ver lá Cristo, os seus assessores primeiros, Pedro, Tiago, João, Paulo, né? Entre os apóstolos eu quero conhecer primeiro é Pedro, porque o cabra meio maluco, né? Meio doido assim. E eu tenho certeza que eu vou para o céu, porque se Pedro vai, eu vou também, né? Pensa. Basta mudar, entregar o coração para Jesus. Lembra que Pedro traiu Jesus, mas isso não fez diferença na tua salvação. Por quê, pastor? Porque ele se arrependeu amargamente, e depois do arrependimento ele não tem mais nenhum texto de traição. Por isso Deus perdoa o seu pecado, por maior que seja. E olha que trair a Cristo não é um pecadinho, humanamente falando, né? É um pecadãozão, assim. Mas Cristo perdoa o teu e o meu pecado. E Ele quer que daqui para frente a gente tenha Ele como Salvador, como Cristo, como Messias da minha vida. E aí Ele quer que a gente tenha um relacionamento, para que o meu Natal tenha Jesus fazendo parte. Porque não existe Natal sem Jesus. Natal sem Jesus é mais uma festinha para o povo beber e comer e passar mal, tomar sorrisal depois. Até porque Natal come muito tarde, né? Eu não dou conta disso não, dormir de barriga cheia é ruim. O que Jesus quer de nós? Ou talvez a última pergunta que eu tenho para fazer: quem é Jesus para você? O Jesus do mundo, o místico, o milagreiro, o iluminado, mais um profeta na lista de muitos? Ou Jesus para você é Messias, Senhor, Salvador, remidor, transformador da tua vida? Para muitos, Jesus, ele é um conhecido. Eu conheço Jesus. Eu vejo muitas pessoas falar: pastor, tem muita fé em Jesus, eu creio em Jesus, eu creio em Deus. Você pegar uma pessoa no pulo para saber se ele tem Jesus no coração, você escuta essa grande diferença. Rapaz, você é um homem de fé, né? Pastor, sou muito de fé, pastor, eu creio muito em Deus. Se ele fala que crê em Deus e não coloca Jesus na frase, pode saber que ele não é de Jesus. Jesus, pastor, é o meu Senhor e Salvador. Olha que frase diferente. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A frase não é assim na Bíblia. Ela não é do que eu vou supor agora. Crê em Deus e será salvo tu e tua casa. Que Deus é uma palavra muito abrangente. Um tem um Deus pedra, outro tem um Deus sol. Outro crê na lua, outro não crê em nada, outro fala que ele mesmo é o seu Deus. A minha mente, tudo que eu quero, teologia da Xuxa, tudo que eu quiser eu vou ter. Tudo que você quiser terá. Lembra disso? Essa é a teologia da Xuxa. Tudo que você quiser você vai ter, você terá. Mas não é assim. Se a tua vida não for colocada aos pés de Cristo, Ele não permite você ter algumas coisas não. E outras coisas Ele dá sem você quiser, sem que você queira, sem que você pense, porque Ele abundantemente, muito mais do que aquilo que nós pedimos ou imaginamos, Ele nos enche em abundância. E eu sei o que é isso na minha vida, no milagre que Ele fez no útero da Dani. Lembre-se da minha história. Ele dá muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. Irmãos, quem é Jesus para você? É fácil de responder. Qual tem sido o seu relacionamento com Ele? Pare e pense.
Como tem sido o seu relacionamento com Jesus? Esse é o seu Jesus. Um Jesus talvez de urgência. Machucou, pediu, oh Deus me cura aí e tal. Se Jesus é só nessas horas, você crê no milagreiro, no curandeiro. Será que Jesus é para você só um encontro de domingo na igreja? Tem que cumprir o meu dever religioso da semana. Eu preciso ir no culto, eu preciso ir em tal cerimônia religiosa, eu tenho que cumprir minha atividade religiosa. Você não passa de um religioso. Jesus para você é um mestre de cerimônia. Somente quando, ou como um exemplo a ser seguido, um mestre, um guru, que tem bons ensinamentos, mas nós devemos ter Jesus para seguir, para servir e para nos render. Quem é Jesus para você? Você tem que se render a Jesus como teu Salvador, servir a Jesus como Senhor e seguir a Jesus como caminho, verdade e vida. Você tem que se render a Cristo, servir a Cristo e seguir a Cristo. Render porque Ele é meu Senhor e meu Deus, meu Salvador. Eu tenho que me prostrar e dizer: Senhor, me arrependo dos meus pecados, mudo minha vida, porque desse jeito eu vou para o inferno. Você tem que servir a Cristo, porque agora Ele é Senhor da tua vida, e é Ele quem manda. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive e em mim, e a vida que eu vivo, agora eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Amém? Você não manda no seu nariz. Tem um velho ditado popular: eu mando no meu nariz, eu mando na minha vida. Você vai cair no próximo buraco. Porque na tua vida, se você manda, você está em péssimo cuidado. Você está num péssimo guia. Se você é guia de si mesmo, o buraco te espera. Mas é o Senhor quem me guia. A gente canta no departamento infantil, não é? Eu já sei, me ajuda aí. Com Cristo no barco. As crianças cantaram hoje cedo? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Quem está guiando o barco da sua vida? E nós temos que seguir o caminho. Caminho, a verdade e a vida. A tua palavra é luz que ilumina. Seguir, porque Jesus é o melhor caminho. Eu sou o caminho. Não tem outro lugar para chegar no céu, se não for através da cruz de Cristo, se não for em nome de Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tua casa. Não adianta crer em outras coisas. Eu sempre gosto de comparar a verdade bíblica com os ditados populares, porque os ditados populares impregnam a nossa mente, e a gente fala isso facilmente, e às vezes como verdade para a vida. Todos os caminhos levam a Deus. Pastor, Deus é um só, né? A gente pode buscar Deus de várias maneiras, mas Deus não é um só. Só mudou o nome do estrangeiro. Lá no Japão chama de Buda, que no Brasil chama de Deus, e lá nos muçulmanos chama de Alá. Não é o mesmo Deus. Porque Buda não é sinônimo de Cristo, de Messias, de Salvador. É uma outra pessoa. Na linguagem comercial é o concorrente. Não é o mesmo, é um concorrente. E do nível de Jesus não tem. Jesus é acima. Ele é Deus,
Ele é o Filho do homem. Ele é o único caminho, não há outro caminho. É uma mentira da cultura brasileira dizer que todos os caminhos levam a Deus, ou que tudo é Deus, apenas de maneiras diferentes. Não é. Se você quer ter um Natal genuíno, só existe Natal com Jesus. Então tá bom, põe Maomé no teu Natal, põe Buda no seu Natal, põe Hare Krishna no seu Natal, põe qualquer outro líder religioso aí. Chame de Natal isso? Não. Natal é de Jesus. Ele é o nosso Messias, Ele é o Salvador. E que Ele quer de nós nessa noite? Somente uma coisa: tenha um relacionamento verdadeiro, genuíno, com esse Messias, com o verdadeiro Natal, com Cristo, o Senhor, pois Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar a Deus Pai se não for por Ele. Não há outra maneira de sermos salvos de nossos pecados, de nossas coisas erradas, se não for através de Jesus. Jesus não é o que a gente escuta por aí. Jesus é o que a palavra nos ensina. Oremos? Baixe sua cabeça.